Na beira de uma estrada deserta, Cecília está caída no asfalto quente, com a perna sangrando, tentando apenas sobreviver mais um dia. Gabriel, seu próprio irmão, acabou de trancá-la por meses numa clínica psiquiátrica para ficar com toda a herança da família. E quando ela conseguiu fugir, a abandonou para morrer sozinha no meio do nada. Cecília está ali, desesperada, sem forças, quando ouve o som de um motor se aproximando. O que ela não percebe é que o homem grande e barbudo que desce daquela caminhonete velha é exatamente o oposto de tudo que ela aprendeu a temer. O que Rafael faz quando vê o terror nos olhos dela deixa todo mundo em choque. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que ainda existem pessoas boas nesse mundo, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora, vamos voltar para o vídeo. Ela estava caída na beira da estrada, com a perna sangrando, sozinha sob o sol escaldante do meio-dia. O asfalto queimava embaixo do corpo dela. O ar parecia rasgar os pulmões a cada respiração. Cecília Montenegro tentava se manter consciente, mas a dor era tanta que o mundo girava ao redor. Quando ouviu o som de um motor se aproximando, seu primeiro instinto não foi de alívio, foi de terror puro, porque nos últimos 3 dias ela havia aprendido que não podia confiar em ninguém, principalmente em homens grandes e fortes. Ela virou a cabeça com dificuldade e viu uma caminhonete velha parando a poucos metros. Um homem desceu, alto, barbudo, com ombros largos e mãos calejadas. Parecia um gigante. Cecília sentiu o pânico tomar conta. Não. Ela começou a se arrastar pelo chão, usando as mãos, a perna machucada arrastando no asfalto quente, deixando um rastro de sangue. As lágrimas escorriam pelo rosto empoeirado. Não me machuque. Por favor, eu não consigo andar. A voz saía rouca, desesperada, quebrando no final. Não me machuque. O homem parou imediatamente. Levantou as 2 mãos devagar, como quem tenta acalmar um animal ferido. Ei, calma, moça. Calma. A voz dele era grave, mas surpreendentemente suave. Eu não vou te machucar. Prometo. Só quero ajudar. Cecília parou de se arrastar, mas continuava tremendo. Olhava para ele com os olhos arregalados, assustada demais para acreditar. Ele deu um passo para trás, criando distância. Meu nome é Rafael. Moro numa fazenda aqui perto. Vi você caída aqui e vim ver se você estava bem. Só isso. Você precisa de ajuda. Tá machucada. Ela olhou para a própria perna. O sangue havia encharcado a calça rasgada. A dor latejava como se tivesse fogo correndo pelas veias. Por favor, ele continuou, a voz ainda calma. Deixa eu te levar para um lugar seguro. Tem uma senhora perto daqui que entende de primeiros socorros. Você precisa cuidar dessa perna. Cecília queria acreditar. Queria tanto acreditar que alguém, qualquer pessoa, poderia ajudá-la sem querer algo em troca. Mas o medo era maior. Você promete que não vai me machucar? A voz saiu fraca, infantil. Eu prometo, ele disse. E havia algo nos olhos dele, uma tristeza antiga, que fez Cecília sentir que talvez, só talvez, ele estivesse dizendo a verdade. Ela assentiu levemente. Rafael se aproximou devagar. Agachou-se ao lado dela. Vou te pegar no colo agora, tá? Vai doer um pouco, mas vou tentar ser o mais cuidadoso possível. Ela fechou os olhos, preparando-se para a dor. Quando ele a ergueu, Cecília gemeu baixinho, mas Rafael segurava-a com uma delicadeza inesperada para um homem daquele tamanho. Ele a carregou até a caminhonete, colocou-a no banco do passageiro com cuidado, ajustou o cinto e cobriu-a com uma manta velha que estava no banco de trás. Durante todo o trajeto, Cecília manteve os olhos fechados, tremendo, tentando não desmaiar. Rafael dirigia devagar, desviando de buracos, evitando solavancos. De vez em quando ele olhava para ela. Aguenta firme, moça. Já estamos quase lá. E o que esse fazendeiro viúvo e solitário fez depois disso? Mudou completamente a vida dela. E a dele também. Cecília Montenegro cresceu em um mundo que a maioria das pessoas só via em revistas ou na televisão. A mansão dos Montenegro tinha 3 andares, jardins que pareciam parques, uma piscina olímpica e empregados para tudo. Seu pai, Augusto Montenegro, era conhecido em toda a capital como o rei dos negócios imobiliários. Prédios, shoppings, condomínios de luxo.
Se tinha o sobrenome Montenegro, valia milhões. Mas para Cecília, aquela riqueza toda nunca significou felicidade. Ela era a filha caçula, a menina que deveria ter crescido protegida e amada. E por um tempo, foi. Sua mãe, Helena, era a única luz daquela casa fria. Uma mulher elegante, de sorriso suave e coração imenso, que passava horas conversando com Cecília, ensinando-a a tocar piano, lendo livros com ela. Gabriel, o irmão mais velho, sempre foi diferente. Desde criança, ele foi moldado para ser o herdeiro, o sucessor, o filho perfeito que assumiria o império do pai. Cresceu arrogante, competitivo, frio. Olhava para Cecília como se ela fosse um peso, um desperdício de recursos, principalmente depois do acidente. Cecília tinha 15 anos quando tudo mudou. Era uma noite chuvosa de inverno, quase 10 da noite. Ela e a mãe voltavam de um jantar beneficente. Helena dirigia devagar pela estrada molhada, conversando tranquila com a filha sobre a escola, sobre os planos para as férias. De repente, um carro em alta velocidade surgiu na contramão. Helena gritou, girou o volante. O mundo virou um turbilhão de vidro quebrando, metal amassando, gritos. Cecília acordou 3 dias depois no hospital. A primeira coisa que viu foi o teto branco. A segunda foi sua mãe, sentada ao lado da cama, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Filha, você está acordada. Graças a Deus. A voz dela tremia de alívio. Cecília tentou se mexer e sentiu uma dor tão intensa na perna direita que gemeu alto. Não tenta se mexer ainda, amor. Você machucou a perna. Foi grave. O médico apareceu minutos depois, explicando com palavras técnicas que Cecília mal compreendia. Fratura exposta, lesão nos ligamentos, cirurgia de emergência, possíveis complicações futuras. O que ela entendeu foi: sua perna nunca mais seria a mesma. Foram 5 cirurgias ao longo de 3 anos, cada uma prometendo melhorias que nunca vinham completamente. Cecília aprendeu a andar com bengala. Aprendeu a conviver com a dor crônica que latejava todos os dias, pior em dias frios ou quando ela ficava muito tempo em pé. Aprendeu a ver o olhar de pena das pessoas, os sussurros, os comentários. Sua mãe foi sua rocha durante tudo isso. Passava horas fazendo compressas quentes na perna de Cecília quando a dor ficava insuportável. Levava-a para todas as sessões de fisioterapia, mesmo quando o pai dizia que era desperdício de tempo. Sentava-se ao lado dela e segurava sua mão quando Cecília chorava escondida, sentindo-se quebrada, incompleta. Você não é o que aconteceu com você, filha. Você é quem você escolhe ser apesar disso. Helena dizia isso sempre, e Cecília tentava acreditar. Mas quando Cecília completou 20 anos, sua mãe teve um infarto fulminante enquanto dormia. Não houve aviso, não houve tempo para se despedir. Helena simplesmente não acordou. Cecília entrou no quarto naquela manhã para levar café e encontrou o corpo frio da mãe, sereno, como se estivesse apenas dormindo. O grito que saiu dela naquele momento foi de uma dor tão profunda que os funcionários ouviram do outro lado da casa. O funeral foi grande, cheio de gente importante prestando condolências vazias. Cecília ficou sentada na primeira fileira da igreja, incapaz de chorar, incapaz de sentir qualquer coisa além do vazio. Seu pai ficou em pé, ao lado do caixão, o rosto impassível, recebendo pêsames como se estivesse em uma reunião de negócios. Gabriel estava ao lado dele, imitando a postura fria. Ninguém segurou a mão de Cecília. Ninguém perguntou se ela estava bem. Ela voltou para casa e se trancou no quarto por uma semana. Não comia, mal bebia água. Apenas deitava na cama, abraçada ao travesseiro que ainda tinha o perfume da mãe, e chorava até não ter mais lágrimas. Quando finalmente saiu do quarto, percebeu que a casa estava ainda mais fria. Seu pai se afundou no trabalho, passando ainda mais tempo no escritório. Gabriel assumiu mais responsabilidades na empresa e raramente estava em casa. Cecília ficou sozinha naquela mansão enorme, com apenas os empregados para a companhia. Dona Marta, uma senhora que trabalhava lá há 20 anos, era a única que tratava Cecília com verdadeiro carinho. Trazia comida no quarto, conversava com ela, tentava animá-la, mas não era suficiente. Nada era suficiente para preencher o vazio que Helena havia deixado. Os anos passaram. Cecília aprendeu a viver no silêncio, na solidão.
Tentou estudar, mas desistiu da faculdade no segundo ano. Não via sentido. Passava os dias lendo, tocando piano, cuidando do jardim. Era uma vida vazia, mas era o que ela tinha. Gabriel a tratava com desprezo aberto. Fazia comentários cruéis durante os raros jantares em família. Você ainda vai ficar aí parada sendo sustentada pelo pai? Não tem vergonha? Cecília não respondia. Apenas abaixava a cabeça e engolia o veneno em silêncio. O pai nunca a defendia. Na verdade, ele mal a olhava. Era como se Cecília fosse invisível. 3 meses atrás, tudo desmoronou de vez. Augusto Montenegro estava em uma reunião importante com investidores quando começou a sentir dor no peito. Tentou disfarçar, continuou a apresentação, mas a dor piorou. Ele caiu no meio da sala de reuniões, agarrando o peito. Quando a ambulância chegou, já era tarde. Infarto fulminante. Cecília recebeu a notícia por telefone de Gabriel. Pai, morreu. Estou cuidando dos preparativos do funeral. A voz dele era fria, sem emoção. Cecília ficou sentada na cama por horas, segurando o telefone tentando processar. Primeiro a mãe, agora o pai. Ela estava órfã. O funeral foi ainda maior que o da mãe. Políticos, empresários, celebridades locais, todos fazendo discursos sobre como Augusto Montenegro era um visionário, um homem de negócios brilhante. Ninguém mencionou que ele era um pai ausente, um marido frio. Cecília ficou sentada na primeira fileira de novo, segurando a bengala com tanta força que os dedos ficaram brancos. Chorou, mas não sabia se era pela perda ou pelo alívio de não ter mais que fingir que existia algum afeto ali. Uma semana depois do enterro, Gabriel convocou uma reunião com os advogados da família. Cecília foi porque achou que era sobre dividir a herança, sobre assuntos legais que precisavam ser resolvidos. Quando chegou na sala de reuniões da empresa, Gabriel estava sentado na cabeceira da mesa, com 3 advogados ao seu redor. Senta aí, Cecília. Temos assuntos importantes para discutir. Ela sentou intrigada. Gabriel abriu uma pasta e começou a ler o testamento do pai. A cada palavra, o sangue de Cecília gelava. Segundo o documento, Gabriel herdava 95% do patrimônio. A ela sobrava apenas 5%, uma quantia que parecia grande em números, mas era ridícula comparada ao império que o pai havia construído. E vinha com condições. Ela só poderia acessar o dinheiro aos 30 anos. Até lá, ficaria sob tutela de Gabriel. Como assim? Cecília perguntou, a voz tremendo. Papai nunca faria isso. Gabriel sorriu. Fez sim, está tudo aqui, preto no branco. Assinado com testemunhas. Cecília olhou para os advogados procurando algum sinal de que aquilo era mentira, mas os homens apenas desviavam o olhar desconfortáveis. Mais tarde, quando Cecília estava de volta em casa, Dona Marta apareceu no quarto dela. Fechou a porta, olhou ao redor como se tivesse medo de ser ouvida. Menina, preciso te contar uma coisa. Cecília, que estava deitada na cama, se sentou. O quê? Eu ouvi seu irmão conversando com aqueles advogados semana passada, antes do funeral. Eles estavam falando sobre como tinham mudado o testamento. Cecília ficou pálida. Mudado. Dona Marta assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Seu pai deixou tudo dividido igualmente entre você e seu irmão. Mas esses advogados, eles mexeram nos documentos. Seu irmão pagou para eles alterarem tudo. Cecília sentiu o chão desaparecer embaixo dela. Gabriel tinha roubado sua herança. Tinha corrompido advogados, manipulado documentos, tudo para ficar com o controle total do império do pai. Eu não sei o que fazer, Dona Marta sussurrou. Mas você precisa ter cuidado. Seu irmão está planejando alguma coisa. Ouvi ele falando sobre uma clínica, sobre te internar. Cecília confrontou Gabriel no dia seguinte. Entrou no escritório dele sem bater. Jogou a bengala na mesa. Eu sei o que você fez. Sei que manipulou o testamento. Gabriel nem se levantou da cadeira. Apenas sorriu, frio. E o que você vai fazer sobre isso? Me processar? Com qual dinheiro? Com qual advogado? Eles todos me devem favores, Cecília. Você não tem poder nenhum aqui. Você roubou de mim. Era meu direito também. Direito? Gabriel riu, um som cruel. Você não tem direito a nada. Passou a vida inteira sendo um fardo para essa família. Papai te sustentava por pena. Mamãe te mimava porque tinha dó. Mas eu sempre soube que você era inútil. E agora vou fazer o que deveria ter sido feito há anos.
Que é? A voz de Cecília tremia. Te colocar em um lugar onde você não seja um estorvo, uma clínica especializada. Vão cuidar de você lá. Cecília sentiu o sangue gelar. Você não pode fazer isso. Posso sim. Tenho a documentação necessária. Vou provar que você é incapaz de cuidar de si mesma. E você é, admite. Mal sai dessa casa, não tem amigos, não trabalha. É uma inválida em todos os sentidos. As palavras eram como facas. Cecília segurou a bengala, tremendo de raiva e medo. Eu vou lutar contra isso. Tenta, ele desafiou. Vamos ver até onde você chega. Naquela noite, Cecília não dormiu. Pesquisou sobre a clínica que Gabriel havia mencionado. O que encontrou a apavorou. Não era um lugar de tratamento. Era um depósito. Um lugar onde famílias ricos abandonavam parentes com deficiência, pessoas que consideravam inconvenientes. Comentários online de ex-funcionários falavam de negligência, maus tratos, isolamento. Cecília sentiu pânico subir pela garganta. Ela tinha que sair dali. No dia seguinte, Gabriel apareceu no quarto dela com 2 seguranças. Você vai ficar aqui até eu resolver a papelada, disse ele friamente. Não tenta nada, estúpido. Cecília gritou. Tentou empurrar os homens, mas eles a seguraram. Gabriel saiu do quarto e trancou a porta por fora. Ela ficou presa por 2 dias. Batia na porta, gritava, implorava. Ninguém respondia. A única pessoa que aparecia era Dona Marta, trazendo comida e água escondido, sussurrando encorajamento. Você precisa fugir, menina. Ele vai te levar amanhã. Os papéis estão prontos. Cecília sabia que tinha que agir. Naquela madrugada, esperou até ter certeza de que a casa estava silenciosa. Amarrou lençóis com mãos trêmulas, prendeu na janela. Não tinha tempo para planejar melhor. Ou fugia agora ou seria tarde demais. Começou a descer pela janela do 2º andar. A perna doía tanto que ela mal conseguia segurar o peso do próprio corpo. Quando estava a meio caminho, ouviu o tecido começar a rasgar. Não, não, não. O lençol cedeu. Cecília caiu, batendo com força no gramado embaixo. A dor foi tão intensa que ela quase desmaiou. Sentiu algo se romper na perna, algo além do que já estava machucado. Mas o medo era maior que a dor. Ela se levantou como pôde, arrastando-se, segurando na parede, nas árvores. Conseguiu sair pelos fundos da propriedade, sem dinheiro, sem celular, sem nada. Apenas a roupa do corpo e uma dor que a fazia querer desistir a cada passo. Andou pela madrugada, pela manhã, pelo começo da tarde. Não sabia para onde estava indo. Apenas queria distância. A perna sangrava onde a queda havia reaberto uma cicatriz de cirurgia. O sol queimava. A sede era insuportável. Quando finalmente não conseguiu dar mais um passo, caiu na beira daquela estrada. E foi lá que Rafael a encontrou. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já se sentiu tão desesperado que só queria sumir, desaparecer? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar, porque o que essa moça estava sentindo naquele momento era exatamente isso. A sensação de que não havia mais saída, de que o mundo tinha acabado para ela. Rafael Andrade não era sempre aquele homem fechado e solitário. Houve um tempo em que ele sorria fácil, conversava com todo mundo, tinha planos para o futuro. Mas isso foi antes de perder tudo. Ele tinha 35 anos quando conheceu Ana. Ela era professora na escola da vila, uma mulher pequena, de cabelos castanhos, sempre presos em um coque, sorriso tímido e olhos que brilhavam quando ela falava sobre os alunos. Rafael se apaixonou no primeiro encontro. Levou 3 meses para ter coragem de pedir ela em namoro. Quando ela disse sim, ele sentiu que tinha ganhado na loteria. Casaram 1 ano depois, em uma cerimônia simples na igreja da vila. A festa foi na fazenda que Rafael havia herdado dos pais, com churrasco, música ao vivo e dança até o amanhecer. Ana se mudou para a fazenda e transformou aquela casa. Colocou cortinas coloridas, flores em todos os cantos, fotos nas paredes. Cozinhava canela todos os finais de semana. O cheiro tomava conta da casa inteira. Rafael nunca foi tão feliz. 2 anos depois, Ana engravidou. A gravidez foi tranquila, cheia de planos e expectativas. Eles pintaram o quarto do bebê de azul claro, montaram o berço juntos, discutiram nomes por semanas até decidirem. Pedro. Quando Pedro nasceu, Rafael chorou.
Segurou aquele pacotinho minúsculo nos braços e prometeu que seria o melhor pai do mundo. E foi. Pedro cresceu saudável, esperto, curioso. Com 3 anos, já andava pela fazenda atrás do pai, querendo ajudar em tudo. Segurava a mangueira quando Rafael lavava a caminhonete, pegava os ovos das galinhas com cuidado, corria atrás das borboletas no jardim. Ana olhava da janela da cozinha, sorrindo, o coração cheio. Aquela era a vida que ela sempre sonhou. Então, veio aquela tarde. Era um sábado chuvoso, quase 5 da tarde. Ana precisava ir até a vila buscar remédio para Pedro, que estava com uma gripe leve. Rafael estava no campo, consertando uma cerca. Não posso ir com você agora, amor. Mas dirige devagar com essa chuva, tá? Ana beijou ele e Pedro, que ficou com o pai. Vou voltar rapidinho. Pedro ficou brincando com os brinquedos perto de onde Rafael trabalhava. Meia hora depois, o pai disse: Filho, vamos entrar. Tá começando a ventar forte. Eles estavam subindo os degraus da varanda quando ouviram o barulho. Um estrondo horrível, metal amassando, vidro quebrando. Rafael virou a cabeça na direção da estrada e viu fumaça subindo. O coração dele parou. Fica aqui, Pedro. Não sai da varanda. Ele correu pela estrada, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Quando chegou no local do acidente, viu o carro de Ana completamente destruído, prensado contra uma árvore. Um caminhão estava tombado do outro lado da pista. Rafael correu até o carro, gritando o nome dela. Ana! Ana! Ela estava presa nas ferragens, inconsciente, com sangue no rosto. Rafael tentou abrir a porta, mas estava travada. Ele puxou, chutou, gritou. Outras pessoas começaram a chegar, ligar para a ambulância. Mas Rafael sabia pelo jeito que o corpo dela estava, pela quantidade de sangue. Quando a ambulância finalmente chegou, já era tarde. Ana tinha partido. Rafael não conseguiu processar. Ficou ali parado, olhando para o corpo sendo coberto, incapaz de se mexer, incapaz de pensar. Alguém o levou de volta para casa. Pedro estava na varanda, esperando. Cadê a mamãe? Rafael se ajoelhou na frente do filho, as lágrimas finalmente caindo. A mamãe, ela teve um acidente, filho. Ela não vai voltar. Pedro não entendeu de imediato. Ficou olhando para o pai, confuso. Mas ela prometeu que ia voltar logo. Nos dias seguintes, Pedro perguntava pela mãe todos os dias. Cadê ela, pai? Quando ela vai voltar? Rafael não sabia como explicar morte para uma criança de 3 anos. Apenas abraçava o filho e chorava junto. O funeral de Ana foi doloroso demais para descrever. Rafael ficou em pé ao lado do caixão, segurando Pedro no colo, incapaz de acreditar que aquilo estava acontecendo. A mulher que ele amava, que transformou sua vida em algo bonito, estava ali dentro daquela caixa de madeira, fria, imóvel, para sempre. Ele voltou para casa e tudo nela gritava Ana. As cortinas, as flores, as fotos, o cheiro de canela que ainda persistia. Rafael não aguentou. Tirou todas as fotos das paredes, guardou as coisas dela em caixas. Parou de abrir as cortinas. A casa ficou escura, silenciosa. Ele cuidava de Pedro no automático. Dava comida, dava banho, colocava para dormir. Mas estava vazio por dentro. 3 meses depois do acidente, Pedro ficou doente. Começou com uma febre simples. Rafael deu remédio, achou que ia passar. Mas a febre não baixava. No 3º dia, ele levou o menino para o hospital. Os médicos fizeram exames, deram antibióticos, parecia estar melhorando. Mas na madrugada do 4º dia, Pedro piorou de repente. Parada cardíaca. Os médicos tentaram de tudo, mas não conseguiram salvar. Rafael estava do lado de fora da sala quando ouviram o som contínuo do monitor. Sentiu as pernas falharem. Quando deixaram ele entrar, viu o corpo pequeno do filho na maca, coberto por um lençol branco. Pegou Pedro nos braços, ainda morno, e algo dentro dele morreu naquele momento. Enterrou o filho ao lado da mãe. Ficou ali no cemitério até anoitecer, olhando para as 2 lápides, incapaz de se mover. Voltou para a casa vazia. Vazia de verdade agora. Sem Ana, sem Pedro, sem nada. Rafael ficou deitado na cama por dias, sem comer, sem tomar banho, querendo apenas morrer também. Mas a morte não veio. Então ele decidiu que se não podia morrer, ia apenas existir. Vendeu quase tudo na cidade, comprou uma fazenda isolada, se mudou. Trabalhou até a exaustão todos os dias.
Parou de ir à vila, a não ser quando absolutamente necessário. Parou de conversar com as pessoas. Parou de viver, na verdade. Apenas funcionava. Os anos passaram assim. 5 anos de solidão, de silêncio, de dor engolida e nunca processada. Até aquela manhã, quando viu Cecília caída na estrada. Quando Rafael trouxe Cecília para a fazenda e Dona Marina a examinou, a senhora olhou para ele com preocupação. Ela está muito machucada, Rafael. Não é só a perna. Essa moça está traumatizada. Não sei o que aconteceu com ela, mas foi algo ruim. Você vai ter que ter muita paciência. Rafael assentiu. Nos primeiros dias, Cecília mal conseguia olhar para ele sem tremer. Quando ele entrava no quarto com comida, ela se encolhia na cama, os olhos arregalados de medo. Rafael aprendeu a bater na porta antes de entrar, a anunciar o que ia fazer antes de se mover, a manter distância. Vou deixar isso aqui na mesa, tá? Você come quando quiser. Vou sair agora. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Ele falava devagar, com a voz mais suave que conseguia, e sempre cumpria o que dizia. Entrava, deixava a comida, saía. Não pressionava, não fazia perguntas. Uma manhã, 4 dias depois de Cecília chegar, Rafael acordou e encontrou ela na varanda. Estava sentada na cadeira de balanço, olhando o sol nascendo. Ele parou na porta, surpreso. Bom dia, disse ele baixo. Ela virou a cabeça, ainda assustada, mas não se encolheu. Bom dia. Foi a primeira vez que ela iniciou uma conversa. Rafael sentiu algo se mexer no peito, algo que não sentia há anos. Esperança. Você dormiu melhor? Ele perguntou, mantendo distância. Um pouco. Ainda dói muito? Sempre dói, mas menos que antes. Rafael assentiu. Vou fazer café. Você quer? Ela hesitou, mas assentiu. Por favor. Eles tomaram café juntos naquela manhã, em silêncio. Mas era um silêncio diferente, menos pesado. Nos dias seguintes, uma rotina começou a se formar. Rafael acordava cedo, fazia café, deixava na mesa da varanda. Cecília vinha, eles tomavam café juntos, trocavam poucas palavras. Depois ele ia trabalhar e ela ficava na varanda, lendo livros velhos que ele tinha na estante, ouvindo o rádio. À tarde, ele voltava, tomava banho, preparava o jantar. Comiam juntos na cozinha. As conversas começaram a ficar mais longas. Rafael contava sobre a fazenda, sobre o trabalho. Cecília falava sobre os livros que lia. Nenhum dos dois tocava nos assuntos dolorosos ainda. Não havia pressa. Uma semana depois que Cecília chegou, Rafael voltou do campo trazendo flores silvestres. Ficou parado na varanda, olhando para elas na própria mão, sentindo-se ridículo. Mas lembrou de como a casa era quando Ana estava viva, cheia de flores, cheia de cor. Entrou e encontrou Cecília na sala. Achei que você ia gostar, disse ele, estendendo o pequeno buquê. Ela olhou para as flores, surpresa. Para mim? Para você? Ela pegou as flores, os olhos brilhando. Ninguém nunca me deu flores antes. Como assim? Meu pai só mandava flores quando alguém morria. Minha mãe ganhava rosas dele no aniversário, mas era a secretária que comprava. Nunca ganhei flores de verdade. Rafael sentiu um aperto no peito. Então essas são para celebrar que você está viva e está aqui. Cecília segurou as flores contra o peito e sorriu. Foi um sorriso pequeno, tímido, mas foi o primeiro que Rafael viu no rosto dela. E foi como ver o sol depois de 5 anos de escuridão. Naquela noite, Rafael pegou um vaso velho, limpou e deu para ela colocar as flores. Cecília arrumou elas com cuidado na mesa da sala. De repente, a casa parecia um pouco menos vazia. No dia seguinte, Rafael estava consertando a cerca do curral quando Cecília apareceu, mancando com a bengala. Posso ajudar? Ele olhou para ela, surpreso. Você não precisa... Eu quero. Não aguento mais ficar parada o dia inteiro. Por favor. Rafael hesitou, mas assentiu. Tá bom. Você pode me passar os pregos conforme eu for precisando. Ela ficou ali ao lado dele, passando os pregos, conversando sobre coisas aleatórias. O sol batia suave, o vento trazia o cheiro de terra. Rafael percebeu que pela primeira vez em 5 anos não se sentia sozinho. À noite, enquanto jantavam, Cecília finalmente perguntou: por que você mora sozinho aqui? Rafael ficou quieto por um tempo. Depois, devagar, contou. Sobre Ana, sobre Pedro, sobre o acidente, sobre a perda.
Cecília ouviu em silêncio, os olhos marejados. Quando ele terminou, ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. Sinto muito, de verdade. Faz 5 anos, ele disse, mas a voz falhou. E ainda dói como se fosse ontem. Ela apertou a mão dele. Eu perdi minha mãe também. Sei como é essa dor que não passa, que fica ali sempre. Rafael olhou para ela, realmente olhou, e viu não uma mulher frágil que precisava de salvação. Viu alguém que entendia. Alguém que também estava quebrada, mas ainda lutando. Naquela noite, depois que Cecília foi dormir, Rafael sentou na varanda e chorou. Pela primeira vez em 5 anos, deixou a dor sair de verdade. E sentiu no fundo que talvez estivesse começando a curar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que pessoas estranhas podem salvar a vida da gente mais do que a própria família? Que às vezes Deus coloca no nosso caminho exatamente quem a gente precisa? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você acha nos comentários. Porque essa história vai provar exatamente isso. 2 semanas se passaram. Rafael instalou barras de apoio no banheiro e nos corredores, achou a bengala do avô no sótão, lixou, envernizou, ajustou a altura. Não é perfeita, disse ele, entregando para Cecília, mas vai te ajudar mais que a que você está usando. Ela pegou a bengala, testou o peso, o equilíbrio. Era muito melhor. Obrigada por tudo. Você não precisa agradecer. Rafael começou a ensinar exercícios de fisioterapia que Dona Marina havia mostrado. Todas as manhãs, antes de ir para o campo, ele ajudava Cecília com os alongamentos. Vai doer um pouco, mas vai ajudar a fortalecer. Ela fazia os exercícios, mordendo o lábio para não gemer de dor. Rafael ficava ao lado, contando as repetições e encorajando. Mais 3. Você consegue. Isso. Ótimo. Aos poucos, Cecília começou a andar com menos dificuldade. A dor ainda estava lá, sempre estaria, mas era mais controlável. Uma tarde ela conseguiu andar até o curral sozinha, sem parar para descansar. Rafael viu de longe e sorriu. Você está melhorando. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. É por causa de você, dos cuidados, da comida decente, do descanso. Aqui eu me sinto segura. Pela primeira vez em muito tempo. As palavras ficaram no ar. Rafael sentiu algo se apertar no peito. Queria dizer que ela podia ficar quanto tempo precisasse. Queria dizer que a casa parecia menos vazia com ela ali, mas não conseguiu. Apenas assentiu. Você é sempre bem-vinda aqui. Cecília começou a ajudar na organização da casa. Arrumava os papéis da fazenda que Rafael mantinha em pilhas desorganizadas. Fazia planilhas simples com receitas e despesas. Um dia ela chamou ele para mostrar. Olha, você está gastando muito com ração, mas se comprar direto do fornecedor em vez do intermediário, economiza quase 30%. Rafael olhou para os números impressionado. Como você sabe disso? Meu pai tinha uma empresa. Eu sempre quis trabalhar com ele, aprender administração. Mas ele dizia que eu era frágil demais, que não servia para negócios. Então eu estudava sozinha, lia os relatórios dele escondida, aprendi bastante. Bem, aqui você pode usar esse conhecimento quanto quiser. Cecília sorriu. É a primeira vez que alguém acha que eu posso ser útil. Você não é só útil. Você é boa nisso. Os dias começaram a ter um ritmo novo. Rafael cuidava do campo, Cecília cuidava da administração. À noite jantavam juntos, conversavam sobre o dia. Às vezes, Rafael pegava o violão velho do avô e tocava músicas antigas. Cecília cantava baixinho, a voz afinada e suave. Você canta bem, ele disse uma noite. Minha mãe me ensinou. Ela cantava o tempo todo quando eu era criança. Rafael sentiu vontade de tocar o rosto dela, de puxá-la para perto, mas tinha medo. Medo de estragar aquilo, de assustá-la, de perder a única coisa boa que tinha acontecido em 5 anos. Então, apenas continuou tocando. Uma noite estava caindo uma tempestade forte. Raios cortavam o céu, trovões sacudiam a casa. A luz acabou. Rafael acendeu velas, levou uma para o quarto de Cecília. Você está bem? Ela estava sentada na cama, abraçando os joelhos. Tenho medo de tempestade desde o acidente. O barulho me lembra da batida. Rafael hesitou na porta. Quer que eu fique aqui? Só até a tempestade passar? Ela assentiu envergonhada. Se não for incômodo. Não é. Ele sentou na cadeira perto da janela. Ficaram em silêncio, ouvindo a chuva.
Depois de um tempo, Cecília perguntou: Rafael, por que você me ajudou? Podia ter me deixado lá na estrada. Podia ter me levado para um hospital e ido embora. Por que trouxe para sua casa? Ele olhou para as próprias mãos. Porque quando eu te vi ali, caída, machucada, apavorada, eu vi alguém que estava no limite. Alguém que tinha perdido tudo. E eu sei como é isso. Sei como é sentir que não há mais saída, que não tem mais ninguém. E eu pensei, se alguém tivesse ajudado Ana naquele dia, se alguém tivesse feito alguma coisa, então eu não podia te deixar ali. Não podia. A voz dele falhou no final. Cecília desceu da cama mancando e sentou na cadeira ao lado dele. Segurou a mão dele. Você salvou minha vida. Não só porque me tirou daquela estrada, mas porque me mostrou que ainda existe gente boa no mundo. Depois de tudo que passei, eu achei que só existia gente ruim. Mas você me fez acreditar de novo. Rafael apertou a mão dela de volta. E você me fez lembrar que meu coração ainda funciona, que eu ainda posso sentir alguma coisa além de dor. Eles ficaram ali, de mãos dadas, ouvindo a tempestade. E quando um raio particularmente forte iluminou o quarto, Cecília se assustou e instintivamente se aproximou. Rafael a puxou para um abraço sem pensar. Ela encostou a cabeça no ombro dele, tremendo. Está tudo bem, ele sussurrou. Você está segura. Eu estou aqui. Ficaram abraçados até a tempestade passar. Quando Cecília finalmente relaxou, já estava quase dormindo. Rafael a ajudou a voltar para a cama, cobriu ela com cuidado. Boa noite. Antes que ele saísse, ela segurou a mão dele. Rafael, sim, obrigada por ficar. Sempre. Ele saiu do quarto com o coração batendo forte. Algo estava mudando. Algo grande, profundo, inevitável. Cá entre nós, querido ouvinte, você acha que dá para se apaixonar de verdade por alguém que te salvou? Ou será que é só gratidão? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque o que vai acontecer agora vai te fazer refletir sobre isso. 2 meses haviam se passado desde que Cecília chegou à fazenda. A transformação era visível. Ela andava melhor. A perna ainda doía, mas era suportável. O rosto, antes pálido e marcado pelo sofrimento, tinha mais cor. Ela sorria mais. A casa estava diferente também. Havia flores em todos os cantos, cortinas novas nas janelas, o cheiro de comida caseira toda a tarde. Dona Marina vinha visitar toda semana e sempre comentava: essa casa está viva de novo. Fazia tempo que eu não via isso. Rafael sabia que ela estava certa. Uma tarde, Cecília estava na sala organizando os livros quando encontrou um álbum de fotos velho. Abriu com cuidado. Eram fotos de Rafael mais jovem, sorrindo, ao lado de uma mulher bonita e um menino pequeno. Ela sentiu um nó na garganta, olhando aquelas imagens de felicidade que não existia mais. Rafael entrou e viu o álbum aberto. Ficou tenso por um momento. Desculpa, Cecília disse rapidamente. Eu não devia ter mexido. Tudo bem, ele disse, sentando ao lado dela. Faz tempo que eu não olho isso. Ela apontou para uma foto. Essa é Ana? E Pedro? Ele assentiu, a voz saindo rouca. Ela era linda. E ele era perfeito. Cecília virou as páginas devagar. Havia fotos do casamento, do chá de bebê, do primeiro aniversário de Pedro. Você era feliz. Muito. E não sei se vou ser de novo, mas você me ajudou a lembrar que ainda vale a pena tentar. Cecília fechou o álbum com cuidado. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você já pensou em ter outro filho? Reconstruir? Pensei. No começo achei que seria traição, como se eu tivesse substituindo o Pedro. Mas com o tempo, percebi que não é sobre substituir. É sobre continuar vivendo. E você, já pensou em ter família? Cecília deu um riso amargo. Quem ia querer formar família com uma aleijada que não serve para nada? Pelo menos é o que meu irmão sempre dizia. Rafael virou o corpo para ela, a voz firme. Você não é aleijada. Você tem uma limitação física, sim. Mas isso não define quem você é. Você é inteligente, forte, resiliente. Qualquer homem seria sortudo de ter você. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Você acha mesmo? Eu sei. E se seu irmão não conseguia ver isso? O problema é dele, não seu. Cecília sentiu algo se romper dentro dela. Todas as paredes que havia construído, todo o medo, toda a insegurança. Começou a chorar.
Rafael a puxou para um abraço. Ela chorou no ombro dele, anos de dor saindo de uma vez. Ele apenas segurou ela, acariciando os cabelos, sussurrando que estava tudo bem. Quando ela finalmente parou de chorar, estava exausta. Rafael pegou um lenço, enxugou o rosto dela com delicadeza. Melhor? Um pouco. Desculpa desabar assim. Não precisa se desculpar. Às vezes a gente precisa chorar para poder seguir em frente. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Viu não apenas o homem que a salvou, mas o homem que estava curando junto com ela. Viu a bondade nos olhos dele, a força silenciosa, a capacidade de amar mesmo depois de tanta perda, e percebeu, com clareza assustadora, que estava se apaixonando por ele. Rafael também percebeu algo diferente naquele momento. A forma como Cecília olhava para ele, como segurava a mão dele, sentiu vontade de beijá-la, de confessar que ela se tornou a parte mais importante dos seus dias, mas tinha medo de estar confundindo gratidão com amor, medo de estar aproveitando da vulnerabilidade dela. Então apenas disse: "Você está cansada, vai descansar um pouco." Ela assentiu, ainda segurando a mão dele. "Rafael?" "Sim, obrigada por me ver, de verdade. Não com pena, não com dó, mas como pessoa. Eu sempre vou te ver assim." Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. Cada um em seu quarto pensando no outro, sentindo que algo estava para acontecer. No dia seguinte, Rafael acordou Cecília cedo. Pegou: "Vamos passear." "Aonde?" Surpresa. Eles foram de caminhonete até uma parte da fazenda que Cecília não conhecia. Era um pequeno lago cercado de árvores, com a água límpida refletindo o céu. "É lindo," ela sussurrou. "Eu costumava vir aqui com Ana e Pedro. Era o lugar favorito deles. Parei de vir depois que eles se foram. Mas hoje, eu quis te trazer." Cecília olhou para ele, tocada. Eles sentaram na beirada do lago. Rafael pegou pedrinhas e começou a atirar na água. "Você sabe o que eu percebi esses dias?" ele disse. "O quê?" "Que eu passei 5 anos apenas sobrevivendo. Acordava, trabalhava até cair de cansaço, dormia. Não sentia nada, não queria nada. Estava morto por dentro. Mas aí você apareceu. E de repente, eu quero acordar de manhã. Quero conversar durante o jantar. Quero ouvir você cantando enquanto lava a louça. Você me fez querer viver de novo, Cecília." Ela sentiu o coração acelerar. "Você também mudou tudo para mim. Eu estava fugindo, achando que não tinha mais para onde ir. E você me deu um lar, me deu segurança, me fez sentir que eu ainda tenho valor." Eles se olharam. A tensão era palpável. Rafael levantou a mão, hesitante, e tocou o rosto dela. Cecília fechou os olhos, encostando no toque. "Eu tenho medo," ele sussurrou. "Medo de te perder também. Medo de que isso seja bom demais para ser verdade." Ela abriu os olhos, segurou a mão dele contra o próprio rosto. "Você não vai me perder. Eu estou aqui. E não vou a lugar nenhum." Foi Cecília quem se inclinou primeiro. O beijo foi suave, hesitante, cheio de insegurança e esperança. Mas quando Rafael correspondeu, puxando ela para mais perto, o beijo se aprofundou. Carregava 5 anos de solidão dele, meses de trauma dela, e a promessa de que juntos podiam construir algo novo. Quando se separaram, ficaram com as testas encostadas, respirando fundo. "Eu estava com tanto medo de sentir isso," Rafael disse, "de me apegar de novo. Eu também, mas eu cansei de ter medo. Cansei de apenas sobreviver. Eu quero viver, e quero viver com você." Cecília sorriu, os olhos brilhando. "Eu também quero." Eles ficaram ali no lago até o pôr do sol, conversando, rindo, planejando. Pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiam que o futuro não era algo a temer, era algo a construir. Mas a paz não duraria muito. 3 dias depois, Cecília estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu barulho de carros chegando. Olhou pela janela e seu sangue gelou. Gabriel. Ele havia trazido 2 seguranças e um homem de terno. Cecília sentiu o pânico subir. Correu até a porta, trancou. Rafael estava no campo, longe. "Cecília." A voz de Gabriel era fria como gelo. "Eu sei que você está aí. Abra essa porta agora. Vá embora, Gabriel. Abra ou eu arrombo." Rafael tinha ouvido o barulho. Largou tudo e correu de volta para casa. Quando viu os carros, os homens, Gabriel batendo na porta, a raiva explodiu. "O que está acontecendo aqui?" Gabriel se virou.
Quem é você? O dono dessa propriedade. E quero que vocês saiam. Agora. Gabriel sorriu com desdém. Você deve ser o fazendeiro que está escondendo minha irmã. Saiba que ela é mentalmente incapaz e está sob minha tutela. Estou aqui para levá-la para tratamento adequado. Ela não é incapaz de nada. E não vai a lugar nenhum. Gabriel fez sinal para os seguranças. Tirem esse homem do caminho. Os dois avançaram. Rafael não recuou. O primeiro tentou empurrá-lo. Rafael segurou o braço dele, torceu e jogou o homem escada abaixo. O segundo tentou dar um soco. Rafael desviou e acertou um gancho no estômago. O homem dobrou de dor. Gabriel, assustado, recuou. O advogado gritou: "Isso é agressão! Vamos chamar a polícia!" "Chame!" disse uma voz. Dona Marina estava chegando, o telefone na mão. "Eu já liguei. E tenho tudo gravado. Invasão de propriedade e tentativa de sequestro." Gabriel empalideceu. "Você não sabe com quem está mexendo, velho." "Sei sim," Rafael disse, frio. "Estou mexendo com um homem que quer trancar a própria irmã à força, com alguém que manipulou herança e destruiu a vida de uma pessoa inocente." Gabriel deu um passo para trás. "Isso não vai ficar assim." "Vai sim," Cecília disse, abrindo a porta. Ela estava pálida, mas firme. "Porque eu tenho provas contra você, Gabriel." Rafael foi até a caminhonete e voltou com uma pasta. "Contratamos um advogado. Cecília deu entrada em processo contra você por fraude, coação e cárcere privado. E temos avaliação psicológica dela. Ela é completamente capaz." O advogado de Gabriel leu os documentos e empalideceu. Sussurrou algo no ouvido dele. Gabriel ficou lívido. "Isso não acabou." "Acabou sim," Dona Marina disse. A polícia estava chegando. Gabriel e os seguranças foram levados para a delegacia. Quando finalmente foram embora, Cecília desabou. Rafael a pegou nos braços. "Acabou. Você está segura." Ela chorou de alívio, de exaustão, de libertação. "Agora me fala sinceramente. Você acha que pessoas como Gabriel realmente aprendem? Ou elas só se arrependem quando perdem o poder?" Pausa aqui por um segundo e me diz o que você pensa. Porque o que aconteceu depois é justiça pura. Nos meses seguintes, a justiça agiu. Com as provas que o advogado de Cecília reuniu, foi fácil comprovar a fraude. Descobriram que Gabriel também havia desviado dinheiro da empresa, lesando sócios. Ele foi processado criminalmente e civilmente. No julgamento, foi condenado a 7 anos. A herança de Cecília foi restituída. Ela recebeu o que era seu por direito. Mas o que ela mais queria não era o dinheiro. 3 meses após o confronto, Rafael acordou Cecília com café na cama. O que é isso? Um dia especial. Levou ela até o pasto central. No meio do campo havia uma mesa decorada com flores, velas e champanhe. Cecília ficou sem palavras. Rafael se ajoelhou. "Cecília Montenegro, quando te encontrei naquela estrada, eu não sabia que estava encontrando o amor da minha vida. Você me fez voltar a acreditar. Me fez querer acordar todos os dias. Quer casar comigo?" "Sim, 1000 vezes sim." O casamento foi na fazenda. Dona Marina foi madrinha. Alguns vizinhos e amigos vieram. Cecília usou vestido simples, flores no cabelo. Rafael, de terno, olhava para ela como se visse um milagre. Quando o juiz pediu os votos, Rafael disse: "Prometo cuidar de você, proteger você, amar você todos os dias da minha vida." Cecília respondeu: "Prometo estar ao seu lado, te fazer sorrir, construir uma vida linda com você." Com a herança, investiram na fazenda. Modernizaram equipamentos, expandiram a plantação. Mas o projeto mais especial foi outro. Cecília criou um programa de emprego para pessoas com deficiência. Ofereciam treinamento, salários justos, ambiente acolhedor. A primeira turma tinha 10 pessoas. No fim do primeiro ano eram 30. Um ano depois do casamento, Cecília descobriu que estava grávida. Quando contou para Rafael, ele ficou em silêncio, os olhos marejados. "Eu vou ser pai de novo. E você vai ser uma mãe incrível." A gravidez foi acompanhada de perto. No dia do parto, Rafael não largou a mão dela. Quando ouviram o choro do bebê, ambos choraram. Era uma menina. "Como vamos chamar?" Cecília já sabia. "Ana, em homenagem." Rafael apertou a mão dela, sem conseguir falar. A pequena Ana chegou em casa trazendo ainda mais alegria. 4 anos depois, estavam na varanda observando Ana brincar. Cecília estava grávida do segundo filho.
Você acha que ela vai gostar de ter um irmãozinho? Vai adorar. Você já pensou em como seria se não tivéssemos nos encontrado? Todos os dias. E agradeço por ter parado. Ficaram em silêncio. A mulher que gritou em terror, não me machuque, eu não consigo andar, vivia agora uma vida que nunca imaginou. E o homem que desistiu de viver encontrou motivo para acreditar no amor de novo. Porque às vezes, a maior bondade vem de onde menos esperamos. E às vezes, as pessoas mais partidas têm mais amor para dar. Mas deixa eu te perguntar antes de terminar. Você acredita que todo mundo merece uma segunda chance? Que todo mundo merece ser feliz, não importa o que passou? Deixa pausado e vai comentar. Porque essa história é a prova de que sim, todo mundo merece. Hoje, a Fazenda é conhecida pela produção de café de qualidade e pelo projeto social. Cecília virou referência, sendo convidada para palestras sobre inclusão. Rafael continua sendo o fazendeiro trabalhador, mas com brilho no olhar. Seus filhos, Ana e depois Lucas, crescem em ambiente de amor. Cecília ainda sente dor na perna, mas aprendeu a conviver. A bengala que Rafael restaurou está pendurada na parede, não mais como limitação, mas como lembrança de onde começou e o quanto caminhou. Gabriel cumpre sua pena. Cecília nunca mais falou com ele, não por raiva, mas porque aprendeu que algumas pontes é melhor deixar queimadas. Sua família agora é Rafael, seus filhos, Dona Marina, os funcionários. Em noites estreladas, Rafael e Cecília sobem até o topo da colina nos fundos da propriedade. De lá veem toda a extensão da fazenda, as luzes da casa, os campos, a vida que construíram. É bonito, né? É perfeito. E pensar que tudo começou porque você estava fugindo e eu passei na hora certa. Destino, você acha? Acho que foi Deus colocando a gente no caminho um do outro. Porque às vezes a gente precisa estar completamente quebrado para encontrar quem vai nos ajudar a juntar os pedaços. E você juntou os meus. E você juntou os meus. Ficam abraçados enquanto o vento traz cheiro de café e terra molhada. Dois corações partidos que se encontraram e juntos se tornaram inteiros.